Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Rinaldo Beltrão e nós vamos começar mais uma aula de matemática para os alunos do oitavo ano do ensino fundamental, tá? Então pega aí já o seu caderno, sua caneta, vai ter coisa para você anotar aqui hoje e acompanha comigo, tá? O que é que a gente vai estudar hoje? Valor numérico de uma expressão algébrica. Quem acompanhou a última aula de matemática do oitavo ano viu que a gente começou a estudar as expressões algébricas. E hoje a gente vai ver uma questão específica, mas muito importante, que vocês vão usar bastante ainda na vida escolar de vocês e quem sabe na vida profissional, que é a gente calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, tá? E a gente vai começar primeiro vendo qual é a habilidade que a gente vai estar trabalhando hoje, que é resolver e elaborar situações problema por meio de cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações, ok? E a gente vai começar com um problema que caiu na Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico, tá? Que é uma Olimpíada interessante que acontece todos os anos, que os alunos a partir do quarto ano do ensino fundamental já podem participar. Vou fazer aqui o comercial dessa Olimpíada que é bastante importante. Algumas escolas de Jaboatão participaram esse ano e já fica aqui o convite para você que está me escutando, que nunca participou de uma competição dessa, de o ano que vem, né, 2022, também participar da Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico. Tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Sim, aí na Olimpíada de Raciocínio Lógico foi apresentado esse problema aí, onde existiam, né, algumas imagens, né, tem lá uma seta, um pentágono, a letra X e uma estrela, e ele pede que você descubra qual é o valor do X. Né? O X ali representa um número desconhecido, e a gente precisaria descobrir qual é o valor do X, tá? Lembrando que a regrinha é o seguinte, esses números que aparecem do lado de fora do retângulo, eles são o resultado da soma daquela linha ou coluna que eles estão. Então, por exemplo, o 16 ali é o resultado da soma da estrela com o pentágono, o 18 é o resultado da soma das duas estrelas, e o 31 é o resultado da soma do X com o pentágono com duas estrelas, tá? Para resolver esse problema, a primeira questão que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vem aqui para essa posição de estar as duas estrelas, porque as duas estrelas representam um número desconhecido, mas é o mesmo número. Então significa que a gente tem que pensar qual é o número que somado com ele mesmo, o resultado dá 18. E aí a gente consegue descobrir rapidamente, né, pensando um pouquinho, que é o número 9, né, porque 9 mais 9 é 18. Então com isso a gente já descobre o valor da estrela, né? Essa estrela aí é um símbolo que está representando o número 9. E aí a gente já vai saber que todas as estrelas que tem nessa imagem, elas vão representar o número 9, tá? E aí quando a gente chega aqui nessa coluna, ó, que a gente já sabe que a estrela é o número 9, e a gente vê aí a seta apontando, né? Significa que a estrela mais o pentágono vai ser igual a 16, e aí a gente pensando um pouquinho, a gente vai chegar à conclusão que o valor do pentágono é 7. Porque 9 mais 7 é 16. E aí a gente já descobriu também o valor do pentágono. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai para o objetivo dessa situação, desse problema que é descobrir o valor do x. Ó. Se a gente olhar, eita, passei demais. Se a gente olhar a linha, certo? A gente vai ver que o 31 lá, né, é o resultado da soma do x com o pentágono com as duas estrelas, né? Eu já sei que o pentágono é 7, as duas estrelas são 9, 7 mais 9 para dar 25. Para chegar em 31, faltam 6, né? Então significa que o valor de x é 6. E é dessa forma que a gente consegue resolver esse problema, tá? E é esse o objetivo da aula de hoje, né? Que nas expressões algébricas a gente vai ter letras que representam valores, né? E a gente vai descobrir quem são esses valores, tá? Então vamos para frente. Valor numérico de uma expressão algébrica, a gente diz que é o número que pode substituir as incógnitas, né, as variáveis, para que seja efetuada a operação e obtido um resultado final. Tá? Tem uma propriedade que a gente precisa respeitar, tá certo? Que vocês conhecem muito bem essas propriedades, né, que diz o seguinte, para encontrarmos o valor numérico de uma expressão algébrica, é preciso seguir a ordem exata de solução das operações que a compõem. Ou seja, a gente precisa primeiro resolver as potenciações e radiciações, depois a multiplicação e a divisão, e só por último é que a gente vai resolver
adição ou subtração, tá? Então, aquela mesma regrinha que a gente usa para as expressões numéricas, a gente vai precisar seguir na hora da gente calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. E vamos ver como é que funciona isso agora, né? Então, esse primeiro exemplo, calcular o valor numérico da expressão algébrica 2x mais 3a, considerando que x é igual a 5 e a é igual a 4. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha expressão, 2x mais 3a, no lugar do x eu vou colocar o 5 e no lugar do a eu vou colocar o 4. Lembrando que quando eu tenho esse monômio aí 2x, o 2 ele está multiplicando o x, tá? Então, quando eu trocar o x por 5, não vai virar 25. Ele vai virar 2 vezes 5. A mesma coisa acontece com 3a, né? O 3a significa que o 3 está multiplicando o a. Então, quando eu trocar o a pelo 4, ele não vai virar 34, vai ser 3 vezes 4. Então, a minha expressão vai ficar assim, ó. 2 vezes x mais 3 vezes a vai ficar 2 vezes 5, trocando o x pelo 5, mais 3 vezes 4, trocando o a pelo 4. Pela propriedade lá, primeiro eu faço as multiplicações, então 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 4 é 12, e 10 mais 12 é 22. Então o valor numérico dessa expressão, para x igual a 5 e a igual a 4, vai ser 22. Beleza? Dá um print aí e vamos embora para o segundo exemplo. O segundo exemplo ele diz o seguinte, ó. Calcular o valor numérico de x ao quadrado menos 7x mais y para x igual a 9 e y igual a 10. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui a expressão algébrica, x ao quadrado menos 7x mais y. No lugar do x eu vou botar o 9 e no lugar do y eu vou botar o 10. Então, onde tem x ao quadrado vai ficar 9 ao quadrado, né? 9 elevado a 2, certo? O menos 7x, lembrando que o 7 está multiplicando o x, então quando eu trocar o x pelo 9 não vai virar 79, vai virar 7 vezes 9, e o y vale 10, então mais 10. Então a minha expressão ficou 9 ao quadrado, que é o 9 elevado a 2, menos 7 vezes 9, mais 10. 9 ao quadrado, que é a potenciação que a gente tem que fazer logo, né? É 9 vezes 9, né? O número elevado a 2 é o número multiplicado por ele mesmo. Então, 9 elevado a 2, 9 vezes 9 é 81, tá? Agora, a multiplicação. 7 vezes 9, 63. E repete lá o 10, porque não tem nenhuma continha lá para fazer. Então, a minha expressão agora ficou assim, 81 menos 63 mais 10. E agora, você, quando tem aqui somas e subtrações, a gente faz de carreirinha, como dizia antigamente, na época que eu estudava, né? Eu faço 81 menos 63, que é 18, e 18 mais 10 é 28. Então, essa expressão aí, x ao quadrado menos 7x mais y, quando eu substituo x por 9 e o y por 10, o resultado que eu encontro é 28. Então, isso aqui é calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, tá? A gente vai pegar as letras, né, a parte literal, e vai substituir pelos números que estão indicados na situação, no problema que a gente vai resolver. Vamos ver mais um, tá? Exemplo 3. Calcular o valor numérico de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu botei até de propósito isso aí, porque isso aí é a fórmula do delta, né, que a gente usa quando está calculando equação de segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Que é uma coisa que vocês vão ver logo logo, então é bom já a gente começar a treinar. Então a minha expressão é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí a gente vai calcular o valor numérico quando a é igual a 5, b é igual a 8 e c é igual a 2. Então eu vou trocar, ó. Vou pegar a minha expressão, no lugar do b eu coloquei 8, no lugar do a eu coloquei 5, no lugar do c eu botei 2. E aí agora a gente vai fazer a conta, né? Ficou 8 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes 2. 8 ao quadrado é 64. 4 vezes 5 vezes 2, a gente tem que fazer devagarzinho, né? Primeiro faz 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 2, 40. Então, 4 vezes 5 vezes 2 vai ficar 40. E minha expressão fica 64 menos 40, que é 24. Esse vai ser o valor numérico nessa situação. Ok? E agora, matemática, a gente vai terminar com mais uma questão lá da Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico, ó, que vai ficar como desafio para você fazer e tentar
depois mostrar aí ao seu professor, tá? A partir da nova regra ortográfica, o alfabeto brasileiro ganha mais 3 letras, passando de 23 para 26 letras no total. Foram incluídos o K, o W e o Y, ocupando as posições 11º, 23º e 25º, respectivamente. A ordem das letras deverá ser levada em conta, preste atenção nesse detalhe aí, na hora de efetuar o cálculo. E aí, sabendo que A mais A é igual a 2 e E mais E é igual a 10, você vai tentar descobrir qual é o valor de I mais I, ok? Não deixe de fazer não, a gente vai ficando por aqui, se encontra na próxima aula, continue aí assistindo TV Escola Jaboatão, ok? Tchau, minha gente.